Classificando os seres vivos. Desde a antiguidade, os organismos vivos foram sendo organizados e classificados em diferentes grupos, dependendo do objetivo do estudo e do critério adotado pelo estudioso. O filósofo grego Aristóteles, ele classificou os organismos vivos em 3 grupos de acordo com a sua importância no mundo. No primeiro nível estão os vegetais, capazes de se nutrir e se reproduzir. No segundo nível estão os animais, que além de buscar seu próprio alimento e de se reproduzir, têm sentidos. No terceiro nível e último nível está o ser humano, que além de ter as características dos vegetais e animais, ele tem a capacidade de raciocínio. Já o naturalista sueco Carl von Linné, mais conhecido como Carlos Linneu, dedicou-se ao estudo dos seres vivos. Linneu elaborou uma forma de classificar e nomear os seres vivos que é utilizada até hoje. Ele agrupa os organismos em categorias hierárquicas: classe, ordem, gênero, espécie e variedade de espécies. Lá na época de Linneu, eram reconhecidos apenas 3 reinos dos componentes do ambiente: o mineral, o vegetal e o animal. Aí ele pegou e descreveu e catalogou cerca de 5.000 espécies de animais e 7.000 vegetais. E nomeou milhares de seres vivos. As árvores filogenéticas. O que é que acontece? A posição que uma espécie ocupa na árvore nos dá informação dos seus ancestrais. No caso aqui, ó, esse ponto aqui é um ancestral que é comum entre o 4 e o 3, certo? Esse ponto aqui é um ancestral que é comum entre o 4, o 3 e o 2. E esse ponto aqui é um ancestral que é comum entre todos, entendeu? Então, a árvore filogenética é isso. A classificação dos seres vivos, ela pode se alterar ao longo do tempo. Isso porque a classificação, assim como a ciência, é uma construção, né? E está em constante desenvolvimento. Ela não é vista como algo imutável e fixo, está sempre mudando. À medida que novos estudos são realizados, a classificação dos seres vivos pode ser modificadas. Desde a publicação dos estudos do naturalista britânico Charles Darwin, no século XIX, as relações evolutivas entre as espécies passaram a ser consideradas na classificação biológica. Há diferentes tipos de classificação dos seres vivos aceitos atualmente. Isso ocorre porque propostas surgem constantemente e são analisadas pela comunidade científica. Vamos estudar algumas propostas. A classificação dos seres vivos em 5 reinos. Quais são eles? O reino das bactérias, aqui é o reino Monera. Ele é formado por seres vivos procariontes, tá aqui, ó, procariontes, unicelulares, que podem ser produtores ou consumidores. Exemplo de bactérias e cianobactérias. Certo? Aí vamos para o reino protista. Aqui vai ser eucarionte, né? É formado por seres vivos eucariontes da estrutura simples e que podem ser pluricelulares ou unicelulares, ou seja, formado de várias células ou de uma célula só. Alguns são consumidores e outros são produtores. A gente já aprendeu sobre produtores e consumidores. Produtores são aqueles que produzem seu próprio alimento. Consumidores são aqueles que não produzem seu próprio alimento. Eles têm que obter energia de outra forma, né? Se alimentando de outros consumidores e produtores também. Que aí, no caso dos protistas, o exemplo vai ser os protozoários e as algas. O reino dos fungos ou fungi é formado por seres vivos eucariontes também, unicelulares ou pluricelulares. Eles não são fotossintetizantes e obtêm os nutrientes a partir de matéria orgânica. Ou seja, eles não são produtores, né? Eles se alimentam de matéria orgânica. Exemplo, cogumelos
e leveduras. Aí vem o reino das plantas, aqui, ó, formado por seres vivos pluricelulares, eucariontes e fotossintetizantes. Por quê? Porque eles são produtores, né? Suas células têm parede celular como celulose, cloroplastos e grandes vacúolos. Aí, exemplo, árvores, grama e arbustos. O reino animal, dos animais, aqui, ó, formado por seres pluricelulares, eucariontes e não fotossintetizantes, ou seja, não produtores. Alimentam-se de parte de outros seres vivos. Exemplo, mamíferos, aves, répteis, insetos e crustáceos. Vamos ver uma outra forma de classificação. A classificação de seres vivos por 3 domínios, tá? Com os avanços tecnológicos, permitiram o estudo mais detalhado dos seres vivos, como das moléculas que compõem esses seres vivos. Como resultado, outras propostas de classificação foram apresentadas. E aí veio essa de 3 domínios. Vamos aprender. O domínio das eubactérias é formado por seres vivos unicelulares e procariontes, tá? Eubactérias. Domínio das eucariotas, formado pelos seres vivos eucariontes, que aí vai ser os animais, as plantas, os protozoários e os fungos. Aqui, ó, eucarionte. Eubactérias é esse aqui. E aqui são o domínio das arqueobactérias, tá? Arqueobactérias, formado pelos seres vivos unicelulares procariontes. A parede celular desses organismos tem composição diferente das eubactérias. Além disso, elas são capazes de suportar condições extremas de temperatura e acidez. Ou seja, são bem resistentes, né? Porque suportar condições de temperatura enormes, extremas, então são resistentes. Aí tem uma outra classificação de seres vivos, que aí vai ser a classificação com 2 domínios e 6 reinos, tá? Os 2 domínios são eucariontes e procariontes. No domínio procarionte vai ter aqui o reino das bactérias, que aí vão ser as bactérias e as cianobactérias. E aqui nos eucariontes vão ser 5 reinos, né? 5 reinos. Aí o reino das plantas, que são as árvores, as gramas e os arbustos. O reino fungi. Esse reino fungi, lá no nosso módulo, ele divide em 2, tá? Ele divide no reino dos fungos, que vão ser os cogumelos e as leveduras, e no reino dos cromistas, que aí ele vai fazer parte, os fungos vai fazer parte do reino cromista. Além também, que faz parte do reino cromista, as algas e os protozoários, tá? O reino animal, que aí o exemplo vai ser os mamíferos, as aves, os répteis, os insetos e os crustáceos. E o reino protista ou protozoário, que o exemplo são os protozoários, tá? Classificando os seres vivos. Aí vem a classificação biológica. A classificação biológica vai agrupar os seres vivos em categorias hierárquicas, como reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aqui, nesse caso, no módulo não traz, mas aqui traz o domínio. Domínio, ele é uma categoria superior à do reino, certo? Aí vem, ó, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aí aqui eu achei interessante essa imagem para você aprender a decorar a classificação biológica. Aqui, ó, rato, R de reino, rato, frito, F de filo, com, C de classe, orégano, ordem, fica, família, gostoso, gênero, experimente, espécie. Então, achei interessante o início das palavras, né, com o início da classificação biológica.
Então, a frase seria: rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Para você, é uma forma de estudo muito interessante, bem utilizada para concursos e o Enem, por exemplo, e tal. Você lembrar, ó, rato, aí você vai lembrar reino, frito, filo, com, classe, orégano, ordem, fica, família, gostoso, gênero, experimente, espécie. Então, rato frito com orégano fica gostoso, experimente. Tá certo? Segue essa dica aí. Nomeando os seres vivos. Os nomes científicos, né? Existem regras básicas para poder nomear cientificamente um ser vivo. De acordo com a nomenclatura científica, cada espécie recebe apenas um nome válido mundialmente. Os nomes científicos são escritos em latim e compostos por 2 palavras. Por isso, esse sistema é também conhecido como sistema binomial. Binomial, por quê? Porque tem 2 nomes, 2 palavras, tá? E é conhecido mundialmente. Então, vamos lá. A primeira palavra aqui é o nome do gênero em que o ser vivo é classificado e deve ser sempre escrita com a letra maiúscula. Então, é o gênero que o ser vivo pertence. A segunda palavra é o termo específico da espécie e deve ser escrita com a letrinha minúscula. Então, aqui é o gênero e aqui é a espécie. As 2 palavras que compõem o nome da espécie devem estar em destaque no texto, em itálico ou sublinhado ou algumas vezes em negrito, dependendo da formação. Geralmente é em itálico que a gente vê. Aí trouxe um exemplo aqui, ó. Além de trazer informações sobre a classificação do ser vivo, o nome científico pode informar características daquela espécie. O nome científico do tamanduá-bandeira, por exemplo, apresenta informações sobre 2 de suas características. Aqui o nome dele, né? Myrmecopaga tridactyla. Aí esse primeiro aqui, que é o gênero, indica que é um animal que se alimenta de formigas. E o segundo nome, que é o da espécie, indica que ele apresenta 3 dedos em cada um dos seus membros. Então, trouxe 2 características de que ele se alimenta e quantos dedos tem nos seus membros. Agora, vamos estudar o ser humano no reino dos animais. Ele também tem a sua classificação. Cada ser humano, ele é único, né? Eu sou única, você é único, certo? Cada um tem a sua identidade e característica única, tá? Mas nós vamos estudar a questão geral do ser humano. Vamos lá. O ser humano pertence ao reino animal, pertence ao filo Chordados e à classe de mamíferos. Vamos entender a classe. A característica mais importante dos mamíferos é a presença de glândulas mamárias. A gente sempre lembra disso, mamíferos, glândulas mamárias, que produzem leite para alimentar os filhotes durante as primeiras etapas da vida. Além disso, observa-se a presença de pelos em ao menos uma das etapas do ciclo da vida. Então, ter pelos também, em alguma etapa da vida, é uma característica. E a fecundação e desenvolvimento do embrião geralmente ocorre no interior do corpo da fêmea, né? E o ser humano, ele pertence à família Hominidae. Vamos ver as características dessa família. O ser humano é um dos representantes vivos da família dos hominídeos, além do chimpanzé e do gorila e do orangotango. Outras espécies desse grupo que foram extintas são conhecidas apenas por meio de fósseis. Entre as características presentes nos hominídeos, podemos citar a ausência de cauda, um cérebro relativamente grande em relação ao tamanho do corpo, e um cuidado com os filhotes por um período longo. Continuando com relação à família,
Por meio dos estudos dos fósseis, cientistas propuseram que o encéfalo, né, o nosso cérebro, começou a aumentar nos hominídeos no gênero dos australopithecus, ancestrais dos seres humanos modernos. Nós vamos estudar mais na frente. Esses hominídeos passaram a viver a maior parte do tempo no solo e não nas árvores. Isso porque o ambiente onde os primeiros hominídeos viviam passou por mudanças, deixando de ser formado predominantemente por árvores, florestal, para se tornar composto principalmente de arbustos, savana. Como não podiam mais se esconder dos predadores subindo em árvores, eles utilizaram outras estratégias para sobreviver. Encéfalos proporcionalmente maiores contribuem para melhores estratégias de sobrevivência. Dessa forma, os hominídeos com essa característica foram selecionados ao longo do tempo. E vamos estudar agora a ordem. A ordem que nós estamos são os primatas, tá? Os primatas. Além dos seres humanos, os primatas incluem os chimpanzés, gorilas, saguis, babuínos e lêmures. Entre as principais características dos primatas, podemos citar garras modificadas em unhas, maior mobilidade dos membros anteriores, braços, em razão da sua estrutura, olhos posicionados na frente do rosto e não nas laterais, poucos filhotes por gestação, em geral, a cada gravidez nasce um filho, encéfalos proporcionalmente grande em relação ao corpo, maior mobilidade dos dedos, tem polegar na mão, geralmente em posição oposta aos dos dedos. O gênero nosso é o Homo. Os estudos fósseis levaram os cientistas a concluir que os primeiros representantes do gênero Homo viveram há cerca de 2,5 milhões de anos. Os representantes desse gênero são caracterizados pelo desenvolvimento do encéfalo, andar bípede, ou seja, sobre duas pernas, e usar ferramentas. Para a gente usar essas ferramentas, o polegar é muito importante. O polegar em posição oposta aos demais dedos, tá mostrando aqui, ó, posição oposta aos demais dedos, né? Aqui do ser humano, ó. O polegar no ser humano, além da posição oposta aos demais dedos, o polegar da mão é proporcionalmente maior quando comparado ao de outros primatas, o que facilita ainda mais a manipulação de objetos, como esses instrumentos para as estratégias de sobrevivência, né, que o ser humano passou a ter. A evolução do ser humano. Quando citamos a evolução, estamos nos referindo às transformações pelas quais as espécies passam ao longo do tempo. Essas transformações modificam as espécies existentes e podem dar origem a novas espécies. Os cientistas acreditam que o ser humano moderno surgiu no continente africano por volta de 150 a 200 mil anos atrás. Entre os fatores que influenciaram a evolução humana e de seus ancestrais estão as alterações ambientais naturais, as mudanças de hábitos alimentares e a vida em sociedade, que favoreceu a evolução do encéfalo, que eu já falei do cérebro, né? Da inteligência humana e da nossa complexa comunicação. A gente se comunica de forma mais complexa do que de outros animais. Andar sobre as duas pernas, no caso ser bípede, também é muito importante, porque se você olhar, os outros animais, eles não andam sobre duas pernas. E quando ficam em duas pernas, não se locomovem a grandes distâncias como nós, né? A gente consegue se locomover a longas distâncias. Essa é uma característica nossa, do ser humano, que nos distingue, ou seja, nos diferencia dos demais primatas. A postura ereta também, né, retinha, ao se locomover, e o fato de nós sermos bípedes, andarmos sobre duas pernas.
Aí aqui fala, né? Há várias hipóteses que explicam as vantagens do modo de locomoção bípede. Uma delas afirma que andar sobre as pernas possibilitou que as mãos ficassem livres para, por exemplo, carregar alimentos. Outra hipótese é a de que o ser humano adquiriu uma postura que lhe permitiu melhor visualização de possíveis predadores. Aqui fala da coluna vertebral, apresenta curvaturas que facilitam a postura ereta. Os membros superiores são proporcionalmente mais curtos do que os membros inferiores. Os pés são mais planos e o maior dedo não se encontra em oposição aos outros dedos. A evolução humana. Agora nós vamos falar aí com relação às espécies e tal. Então, o primeiro que fala que nós evoluímos, né, desse daí, do Australopithecus. O Australopithecus afarensis viveu na África há cerca de 3,9 a 3 milhões de anos. Os vestígios fósseis indicam que esse hominídeo provavelmente já apresentava o andar bípede, ou seja, sobre duas pernas. Se alimentava principalmente de vegetais, era menor do que o Homo sapiens e o encéfalo tinha o tamanho aproximado de um encéfalo de um chimpanzé. Aí veio o Homo habilis. Viveu na África há cerca de 2,3 a 1,3 milhões de anos. Esse hominídeo é o representante mais antigo desse gênero e apresentava um encéfalo proporcionalmente maior do que o do Australopithecus. Os braços mais curtos, pernas mais compridas, os ossos da face menores. O nome habilis está relacionado à habilidade que ele tem de produzir os instrumentos que vão ajudar na sobrevivência, como eu falei antes, inclusive para obter o alimento. E aí vem o Homo erectus. Evoluiu inicialmente na África e depois foi migrando para outras regiões, como a Ásia e parte da Europa. Estima-se que esse hominídeo viveu cerca de 2 milhões a 143 mil anos atrás. Ele utilizava várias ferramentas e há indícios de que empregava o fogo também e caçava e vivia em casas. Ao longo dos anos, as espécies de hominídeos do gênero Homo foram evoluindo, dando origem a outras espécies, sendo uma delas o ser humano moderno.